Bem-vinda ao podcast A Beleza de Ser. Eu sou a Maria Inês e este é o lugar onde te convido a contemplar a beleza de que és feita, a transformar em arte a tua história e a abraçares quem és. A cada episódio partilho contigo histórias, reflexões e inspiração, esperando suportar-te no teu despertar e guiar-te na criação da vida dos teus sonhos. Seja muito bem-vinda ao segundo episódio do podcast A Beleza de Ser. Obrigada por estares desse lado, por estares a escutar-me. E antes de começarmos, quero pedir-te para subscreveres o meu canal do YouTube, se estás a ouvir no Spotify, seguires este podcast e, claro, juntar-te à comunidade gratuita, a comunidade crua. Um lugar no WhatsApp onde estou a reunir mulheres que querem ir comigo nesta jornada para uma vida mais leve, mais livre, mais doce, mais autêntica, mais conectada a si, às suas necessidades, aos seus ritmos, a quem são e àquilo que precisam. E é nesta comunidade também que te trago reflexões, que te trago práticas, meditações, dicas. Portanto, vais querer estar deste lado, entra já. E hoje venho-te falar um pouco sobre a dureza com que nos relacionamos connosco mesmas, aquilo que exigimos de nós a cada dia, a luta interna entre o querer estar com uma determinada energia, querer ser de uma determinada forma e o confronto com a forma como nos sentimos a cada dia, com as decisões que tomamos. E porquê este tema? Na semana passada estive a sentir-me particularmente em baixo. Talvez tenhas sentido também a energia mais densa, mais cansaço, mais resistência a entrar em ação, a fazer aquilo que precisa de ser feito. Foi isto também que mesmo as minhas alunas acabaram por partilhar comigo. E a certa altura fui guiar uma aula de yoga em que estivemos a conectar ao nosso fogo interno. E o fogo é o quê? O fogo é este elemento que transmuta, que queima as preocupações, os pensamentos, aquilo que não nos suporta e que nos permite renascer como a fênix, transformar tudo aquilo que sentimos em algo diferente, em algo que nos é mais útil, em amor, no fundo. E foi muito giro, foi uma aula assim bastante potente, suámos imenso, a certa altura estávamos a saltitar pela sala e é ótimo. Eu sinto uma alegria gigante quando desconstruímos a seriedade com que nos movemos na vida e de repente estamos ali a rir, a brincar, recuperamos o brincar da criança. E no final da aula uma das alunas partilhou comigo: "Uau, eu não sabia que tinha tanto fogo dentro de mim." E o que acontece é que muitas vezes estamos tão desconectadas do nosso corpo que não sabemos o que é que nos habita. Talvez até tenhamos medo de entrar e de explorar. E aquela aula foi realmente transformadora. Eu saí de lá com uma energia diferente e saí de lá com um chamamento muito forte. Eu preciso ir para o papel e criar algo. E para quem não me conhece, não conhece a minha história, desde pequena que eu sinto uma conexão com a arte. E acabei por estudar arquitetura. E durante os primeiros 2 anos tivemos a disciplina de desenho, mas era um desenho muito orientado para o que estávamos a ver ou para o que estávamos a pensar, para o projetar. Portanto, sinto que era um desenho muito com uma energia mais masculina. E em 2022 eu estive 6 meses a viver na Grécia e a fazer voluntariado em campos de refugiados. E por ter sido uma experiência intensa emocionalmente, eu senti uma necessidade enorme de começar a usar o desenho como uma forma de expressar aquilo que estava a sentir e até mesmo de compreender e organizar o que estava a sentir. E desde aí que é mesmo uma daquelas ferramentas que eu trago ao ombro e a que retorno sempre que sinto que estou a ficar mais sobrecarregada, mais ansiosa, exacerbada, porque rapidamente o desenho me permite
Por um lado, sentir o que no dia-a-dia, na corrida, no automático reprimo. E por outro, transformar, a arte ritualística, usar a arte como um ritual, tal como fazemos com uma prática de yoga, em que começamos de uma determinada forma e terminamos de outra. Quando escolhemos fazê-lo com presença, fazendo com a intenção de realmente nos escutarmos, tal como acontece com uma caminhada, por exemplo, com o movimento, com a dança. No fundo, tudo pode ser feito com esta energia automática ou com a energia da presença. A escrita terapêutica é ótima também. E portanto, eu estava a sentir este chamado e, apesar da minha mente me continuar a dizer que havia muito para fazer, que era mais urgente, que eu tinha que terminar, esse chamado continuava dentro de mim. E a certa altura acabei por me render a ele, abrir um papel bem grande aqui no chão do quarto e simplesmente sentar-me dentro dele. E porquê é que eu te estou a contar isto? Já vais perceber todo o insight que veio. Eu permiti-me abrir aquele papel e simplesmente sentar-me lá, em cima, de forma humilde, sem expectativas, aberta a tudo aquilo que quisesse ser expressado através de mim. E são tão raras as vezes que nós no dia-a-dia nos permitimos a este parar sem expectativas, sem querer resultados. Onde é que no teu dia o estás a fazer? Deixo-te já esta primeira reflexão. E já agora também, que chamados é que vêm dentro de ti? E como é que lhes estás a reagir, a responder? Será que estás a reprimi-los? Porque tens muitas responsabilidades, muitas tarefas a que tens que responder? Ou será que te permites escutar-te? Que te permites nutrir isso que vem dentro de ti? Aquilo que a tua alma te comunica? Como é que podemos esperar viver em amor, ser criativas, se reprimimos aquilo que quer ser expresso por nós? Quando sentes, eu hoje preciso mesmo de ir fazer uma caminhada, de ir à praia, de criar, de escrever, mas depois a mente vem, ai não, mas antes disso tenho que acabar esta coisa que estou a fazer, tenho que cozinhar, tenho que limpar a casa, tenho que ir buscar os meus filhos, E tudo isso tu vais ficando para trás, tu vais diminuindo aquilo que a tua alma te está a dizer que é importante. Portanto, vais-te colocando continuamente em segundo plano. E se tu te colocas em segundo plano e não te respeitas, como é que podes também esperar que os outros te respeitem? Mas, continuando, eu vim para dentro do papel e é muito engraçado porque este papel ele já tinha sido utilizado num evento com uma das minhas mentoras e nesse papel ela tinha-nos pedido para desenharmos o nosso corpo e escrevermos nele ou à volta tudo aquilo que ainda não aceitamos em nós. Portanto, este papel já era simbólico, já continha uma carga emocional e energética dessa vivência que eu já tinha feito. E no momento em que eu cheguei e eu me sentei, senti as emoções a começarem a vir. E percebi que havia muita coisa que eu andava a reprimir nos últimos dias e que agora finalmente estava a poder ser expressado. Eu comecei a chorar desalmadamente. O meu namorado estava em casa e ele até veio ver aqui ao quarto se estava tudo bem, se eu precisava de alguma coisa. Porque realmente estava a ser uma experiência intensa. Mas isto até pode parecer louco, mas é tão bom. É tão bom sentir, é tão bom estar viva. É tão bom. Talvez compreendas o que eu estou a dizer ou não. Talvez possa ser também confrontador. E já agora, gostaria de saber, escreve-me, deixa um comentário sobre o que é que isto te faz sentir. Quando as emoções vêm, o que é que sentes? Eu sinto que para mim estes momentos, principalmente através da arte, em que eu me permito vir ao papel, quando me estou a sentir mais agitada, é tão bom finalmente ver-me. É tão bom abrir espaço para mim. Para tudo aquilo que faz parte de mim. Não apenas o que é bonito e o que eu gosto de mostrar lá fora. Porque tudo faz parte. E
E durante esse processo começou a surgir uma linha vertical e começaram a surgir palavras. Luta, confronto, controlo, insegurança, medo, controlo. E tudo isso era aquilo com que eu estava a lidar nessa semana, toda essa resistência, o facto de não estar a conseguir corresponder às expectativas que tinha criado para mim e toda essa luta que isso estava a gerar em mim, a fazer-me sentir insuficiente. Porquê? Porque nós queremos ser perfeitas e criamos um ideal de perfeição ao qual queremos responder o tempo todo, mas esquecemos que somos humanas e que, além disso, enquanto mulheres temos ciclos, as nossas hormonas, a nossa energia vai variando. Não somos uma linha reta, não somos uma máquina. E é essa a beleza de ser, a beleza de estarmos vivas. É que há esta circularidade, esta flutuação. Só que é difícil, eu sei, é difícil olharmos para isso com essa lente. E no momento em que o estamos a sentir, em que sentimos que não estamos a avançar, que não estamos a produzir, que não conseguimos corresponder àquilo que idealizámos para nós, é difícil acolher isso. Porque desde pequeninas que somos ensinadas que o nosso valor se mede por aquilo que fazemos. Na escola, tens que ser boa aluna. E quando de repente não conseguimos manter esse ritmo, naturalmente surgem emoções. Naturalmente surge raiva. Naturalmente surge tristeza. Surge desespero, surge resistência, desconforto. E o que é que nós fazemos com isso? Com essas emoções? Será que te permites senti-las? Será que permites que elas circulem pelo teu corpo, que te permites chorar se for preciso? Ou será que reprimes, que colocas para debaixo do tapete e que continuas com a tua vida a exigir mais de ti? E mesmo que num momento não consigamos ter o discernimento para parar, para sentir, talvez até porque estamos com outras pessoas, e essa exposição obriga-nos a estar num lugar de vulnerabilidade que nem sempre conseguimos sustentar. Mas é importante que existam momentos em que te permites parar, em que te permites sentir o que está vivo, acolher. E esse foi um dos grandes insights desta experiência e que, na verdade, a arte está continuamente a relembrar-me. Eu comecei, de repente, a sentir que essas palavras que surgiam eram as minhas raízes. Que agora que olho, não é, e distanciando-me, sei que as minhas raízes não são apenas essas, obviamente, mas naquele momento, com aquilo que eu estava a sentir, era esse controlo, essa luta, a insegurança que estava a reger o meu dia, era a raiz da forma como eu estava a viver e do que estava a sentir. E é interessante ter surgido esta temática das raízes, porque foi exatamente o que eu trabalhei com as minhas alunas durante este mês de maio. Olharmos para aquilo que está a sustentar a nossa vida, para a forma como estamos ou não presentes, para a forma como tocamos a terra, como nos movemos, com que presença, com que atenção, a forma como caminhamos, para a segurança que sentimos. E claro que se nós estamos em luta, é porque não nos conseguimos sentir seguras connosco. Não sentimos que é seguro ser quem somos, viver como somos. Quanto mais mostrar aos outros quem somos. E depois dessas raízes, de repente começou a surgir um círculo. E começaram a vir cores, veio o amarelo, veio uma luz muito brilhante, dourada. E no meio de toda aquela escuridão do círculo negro que tinha surgido, veio uma luz. E é esse o poder do fogo, é esse o poder que nós temos da nossa energia criativa, da nossa energia Kundalini. É o poder de transformar, é toda a nossa potência humana. E portanto surgiu essa luz dourada. E nesse momento eu olhei para um bloco de pasta de modelar que estava guardado há imenso tempo, que já estava super seco, rígido. E algo me chamou. Eu preciso de ir buscá-lo. E é esta a magia da arte, é seguirmos os impulsos. Quando começamos a criar, não sabemos o que é que vai acontecer a seguir. Não sabemos de todo como é que vai terminar. Quer dizer, podes saber, não é? Podes desenhar já com essa
com esse objetivo em mente, mas não é dessa forma que eu vejo a arte. O caminho vai-se revelando a cada passo. E portanto eu senti o chamado a ir buscar aquele bloco de pasta de modelar e fui buscar um alguidar com água e comecei a colocar o bloco na água, a deitar água por cima, esperando conseguir moldá-lo. Na minha ingenuidade achei que seria super fácil, mas não, percebi que não. Que no máximo conseguia moldar, suavizar um pouco as camadas exteriores, aquelas arestas que estavam mais marcadas, as irregularidades. E sem brincadeira, acho que estive 20 minutos, meia hora nisto. Só com o bloco de argila na mão, a trazer água, a deitar água por cima e a massajar. E foi tão prazeroso. É tão prazeroso quando nos permitimos estar sem expectativas, sem pressa. E é aí que a cura acontece, é aí que as ideias chegam até nós. E foi exatamente durante esse processo que eu percebi que aquilo que eu andava à procura há imenso tempo, que era, ok, que tema é que eu vou agora trabalhar com as minhas alunas em junho? Porque sentia que não era o que eu tinha pensado anteriormente, não era o tema lógico do início do verão, desta energia mais expansiva. Não era aquele que estava alinhado comigo e com o campo das minhas alunas. E então caiu a ficha. O tema que eu vou trabalhar este mês é o suavizar. É o trabalhar esta armadura, esta dureza que temos em relação a nós mesmas e permitirmos ir amaciando. Porque lá está, tal como o bloco, e se estás no YouTube eu até o trouxe, tenho aqui comigo e está agora no meu altar. E tenho este compromisso de o ir nutrindo, ir dando água, tal como cuido de mim, cuidar deste bloco, deste simbolismo. E tal como eu não consegui mudar de um momento para o outro, nós não conseguimos mudar quem somos de um momento para o outro. Por mais que existam coisas em nós que não aceitemos, que não gostamos, nós não vamos conseguir transformá-las de um dia para o outro. Padrões, crenças, tudo isso vem de trás de coisas que nós fomos vivendo, que nós fomos aprendendo. Mecanismos que o nosso corpo usou para se proteger e que ele próprio foi aprendendo e usando by default. E quem somos hoje é também o fruto das vivências das gerações antes de nós. E se estamos aqui com este corpo, com estes traços de personalidade, com estas crenças que não aceitamos, talvez o trabalho não seja mudá-las. Porque se os temos é porque temos algo a aprender com eles. Talvez a cura seja aceitá-las, acolhê-las e, sobretudo, perdoá-las, perdoar-nos. E isto foi algo que ficou muito claro para mim durante esta vivência que eu tenho andado a sentir ao longo das últimas semanas, portanto foi assim o culminar. E tenho até sentido bastante o chamado a aprofundar a meditação do Ho Oponopono, que nunca me chamou propriamente, mas que sinto que ainda não era o momento, é agora, e que vou querer levar este trabalho também para as minhas alunas, para quem vai fazer esta travessia comigo na comunidade Despertar, que até aqui tem sido secreta e que finalmente está aí para o mundo. Portanto, se quiseres saber algo sobre ela, envia-me mensagem. E vamos juntas trabalhar este suavizar, este amaciar, não querendo mudar aquilo que somos, mas trazendo um novo olhar, um olhar mais amoroso. E no fundo, trazendo aqui também um pouco do que o yoga nos fala. Existem 8 pilares no yoga e o primeiro são os yamas, que são os princípios universais, os princípios para vivermos a nossa vida e nos relacionarmos com os outros. E dentro desses princípios, o primeiro é a ahimsa, que significa não violência. E não é à toa que este é o primeiro princípio do primeiro pilar, porque a prática de yoga não começa no tapete, começa antes, na relação connosco e com o mundo. E aqui não violência não é violência física, também é, mas é sobretudo violência emocional. Como é que eu falo comigo? É não violência em relação aos outros, mas tudo começa dentro de nós.
Daí, como é que eu falo comigo? Como é que eu olho para mim? Quando eu me vejo, o que é que vem à minha mente? Onde é que eu me estou a magoar? E como é que eu posso ser mais compassiva? A ahimsa é compaixão. É, no fundo, viver em amor. Cessar a violência é viver em amor. Porque tudo está certo em ti. E quando achas que não, é porque estás agarrado a uma visão de perfeição que não é real. Se tu és de uma determinada forma, se tu te sentes de uma determinada forma, é porque isso tem algo a mostrar-te. E é também termos essa confiança. E quando começamos um processo de yoga, de prática física, portanto, podemos mesmo começá-lo, e foi assim que eu própria comecei, não é? No tapete. Vamos praticar. Mas o mais incrível é que essa prática naturalmente vai expandindo para a vida. Ao criarmos momentos de conexão connosco, de escuta do corpo, vamos começando a mudar a forma como vivemos. O impacto da prática no tapete vai reverberando para a vida. Porque de repente estamos disponíveis a criar uma relação com o corpo físico, com o corpo mental, com o corpo emocional, a observar o que se passa em cada um deles e vai começando a abrir-se espaço para a compaixão, para a verdade, para vermos aquilo que sentimos, para nos acolhermos. É um processo natural que vai acontecendo ao seu ritmo. Mais uma vez, sem pressa. O feminino não tem pressa. O feminino sabe. O corpo tem o seu próprio ritmo. E por mais que a mente não goste e queira apressar, não dá. Simplesmente não dá. E antes de terminarmos, gostava de falar um pouco também sobre este arquétipo, esta imagem da mulher guerreira. E que eu sinto que é algo que todas temos dentro de nós e que se manifesta em áreas diferentes da nossa vida. E é quase como se dentro de nós fôssemos aprendendo que temos que ser duras, que temos que ser fortes, que temos que estar à altura, manter tudo em ordem, temos que conseguir gerir o trabalho, a casa, cuidar dos filhos, cuidar de nós, vestirmos bem, aparecermos bem. Não podemos mostrar a nossa fragilidade porque isso é sermos fracas. E acabamos por criar toda uma armadura à nossa volta que nos impede de sentir, que nos impede de conectar ao outro. E eu sinto que mesmo neste processo de procurarmos direitos iguais entre homem e entre mulher, muitas vezes há uma grande confusão em que a mulher se quer colocar no lugar do homem. Isto é uma reflexão que eu tenho feito nos últimos anos. Nós somos biologicamente diferentes. O nosso corpo é diferente, os nossos ciclos são diferentes. Portanto, o nosso empoderamento e a nossa emancipação acontece num caminho diferente do homem. E mesmo o homem, nós podemos ver o quão problemático é alimentarmos estas histórias de um homem não pode chorar porque é fraco, é maricas. Tudo aquilo que os homens têm reprimido nos últimos anos. E todos os distúrbios que isso está a criar. Mas olhando para o feminino, cabe-nos a nós dentro encontrarmos qual é o nosso lugar. Nós não temos que parecer fortes. A cura do feminino é essa cura honesta, de aceitação, de perdão, de nos permitirmos mover, fluir com os nossos ciclos, de percebermos também que temos ritmos diferentes. Cabe-nos a nós assumir a responsabilidade de sermos íntegras, de pararmos de aceitar essas histórias, essas coisas que nos foram dizendo que era certo ou errado. E sermos nós. E este arquétipo da mulher guerreira vê-se muito.
A mulher hoje em dia é a mulher que luta, que corre atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, que não para, que trata de tudo, que cuida da casa, dos filhos, mantém tudo limpo, aparece bem vestida, cuidada, trata das coisas dos maridos, da roupa. Mas é exaustivo a certa altura. E no fundo isto é um mecanismo de proteção do nosso sistema, que acaba por nos fazer viver em modo de sobrevivência, focadas no que temos que alcançar, no que temos que cumprir e que nos desconecta totalmente de nós. E para mim uma das coisas que me deixa mais tristes, e quem é minha amiga sabe disto, é ouvir uma mulher a chamar nomes a si mesma. Que burra! Ai, que estúpida, pá! E já agora trago-vos este convite. Vão observando, vão se tornando conscientes no vosso dia destas conversas. Porque aquilo que nós dizemos por impulso é o que está gravado no nosso inconsciente. É aquilo que realmente sentimos em relação a nós mesmas. E que resultou de anos e anos e anos de opressão, de redução da nossa confiança, da nossa autoestima. Muitas vezes nós falamos connosco de formas que não ousaríamos falar com mais ninguém. E por isso, a mim, durante o meu processo, ajudou-me muito esta imagem de falar comigo como se fosse a minha melhor amiga. Eu não falaria com a minha melhor amiga como falo comigo. Eu não exigiria dela o que exige de mim. Se ela estivesse em baixo, se ela estivesse a sentir-se como eu me senti na semana passada, eu iria acolhê-lo. Eu não iria exigir que ela continuasse a fazer. Eu iria perguntar-lhe o que é que precisas, o que é que eu posso fazer por ti. Escutá-la. E é esse o convite que te trago. Trazeres mais amor a ti mesma, à forma como te falas. Eu coloquei uma sondagem na comunidade gratuita, na comunidade crua. Depois deste processo do fim de semana, desta canalização do tema Suavizar para as práticas do próximo mês e para quem está comigo na comunidade Despertar. E o que eu perguntei às mulheres que estão comigo foi: o que é que sentem que na vossa vida precisam mais de suavizar? E até vou olhar aqui para as minhas notas. O mais votado foi a voz interna. Portanto, esta crítica constante. A voz que temos dentro de nós que nos está sempre a dizer que temos que fazer mais, que temos que ser mais, que o nosso corpo não tem a aparência que gostamos, que somos uma nova. Está constantemente a trazer as crenças que vivem no nosso inconsciente. A relação com o corpo, não é? Muitas vezes a dureza vem neste olhar para as nossas formas, para aquilo que faz parte de nós há anos. Mas o corpo é a nossa casa, ele é uma bênção. Ele permite-nos mover, ele permite-nos viver, ele faz tanto para nos proteger. Mais uma vez, mesmo que não consigamos mudar o corpo, talvez possamos suavizar dentro. E claro que isto é uma travessia de uma vida. Eu sinto mesmo que construir esta relação de amor próprio é uma travessia de uma vida. E vai tendo flutuações, mas nós temos que estar dispostas a fazer essa travessia, a assumir o compromisso connosco, a assumir que somos dignas de amor, a decidir isso internamente. Se não formos nós a amar-nos, não podemos esperá-lo dos outros. Tudo começa dentro. O terceiro ponto, suavizar o controle e a pressa. Esta necessidade de querermos controlar tudo, de querermos saber o que vai acontecer, de querermos saber os resultados, de querermos que o processo aconteça da forma que pensámos que iria acontecer. A pressa de que tudo termine, de que tudo... É como se nós nem nos permitíssemos viver no presente, quiséssemos sempre estar no futuro. Mas só o presente é real. Quando chegarmos ao fim da vida, vamos perceber que desperdiçamos anos. Será que é mesmo assim que queremos viver? A ansiedade e a preocupação. Suavizar a ansiedade, suavizar a preocupação. Acontece através da escuta de ti.
também através desta aceitação, de entrar num lugar de conexão contigo, com o teu corpo, com a tua respiração. Lá está, largando as expectativas, largando o controlo. Claro que isto é um processo que vai sendo feito, mas é um processo que podemos fazer. Ninguém está condenado a nada. E foi isso também que eu percebi muito com o meu processo de ansiedade. A ansiedade estava-me a mostrar aquilo que não estava bem na minha vida, onde é que eu estava desalinhada. E ainda a semana passada e esta semana voltei a sentir-me mais ansiosa. Porquê? Porque estava a exigir demasiado de mim e porque não me estava a permitir fazer o que precisava de fazer. O que a minha alma precisava e não aquela lista de tarefas interminável. E por fim o medo de falhar. E é muito giro porque agora que tive a minha leitura do Human Design, a minha mentora disse-me que eu preciso de errar assim que eu aprendo, mas que a minha mente não compreende, não é? Portanto, há esta necessidade de controle. Mas falhar é humano e muitas vezes é o que nos permite tirar aprendizagens para fazer melhor a seguir, para fazer diferente. E, portanto, na escola foi-nos ensinado que errar era mau. Mas se olhares para trás, para a tua vida, as grandes lições vieram dos erros que cometeste na vida e em que calibraste o caminho. E muitas vezes o medo de falhar acaba por nos deixar na procrastinação, neste limbo, em que nem sequer nos permitimos tentar. Mas se não tentarmos, ficamos no mesmo sítio. Se falharmos, aprendemos, ajustamos o caminho e continuamos. E talvez nem falhemos. Talvez seja exatamente esse o passo que temos de dar. E para recapitular aqui um pouco, neste convite a suavizar, falámos então da dureza da mulher, daquilo que exigimos de nós, deste convite a amaciar, a trazer um olhar mais compassivo, à ahimsa. Venho-te deixar o desafio de encontrares algo que gostarias de suavizar na tua vida. Apenas uma coisa, vamos passo a passo, à medida que o corpo também se vai sentindo seguro, sem pressa, sem exigirmos mais do que aquilo que conseguimos dar. E convido-te a refletir sobre como é que podes suavizar um pouquinho mais a relação com essa tua batalha interna, com esse teu conflito. Se é a tua voz interna que te confronta e que não aceitas e não gostas e estás farta que te esteja constantemente a mandar para baixo, como é que podes amá-la? Acolhê-la um pouquinho mais? Será que consegues agradecer algo que ela fez por ti? Agradecer estar presente para te proteger? Se é o teu corpo, será que consegues agradecer-lhe? Agradecer algo que faz por ti? No fundo, por trás de todas essas coisas, de todas essas lutas, de todas essas armaduras, está uma criança, uma menina, que quer ser abraçada, que quer ser acolhida, que quer ser vista e amada. Será que consegues tu dar um bocadinho desse amor à tua criança? Dar-lhe a mão e dizer-lhe está tudo bem em seres como és, em te sentires assim hoje, em ainda não conseguires chegar àquele lugar. Está tudo bem. Eu estou aqui para te acolher e para te abraçar. Não precisas de ser ou fazer diferente. Estás segura. E dás-te mesmo esse abraço. Tens procurando construir esta relação de amor contigo, de perdão, de acolhimento, de reter, usar
o teu calor para derreter um pouco mais essas amarras. E se estiveres a sentir o chamado a fazer esta travessia de forma mais acompanhada, guiada, com práticas estruturadas, com o meu acompanhamento, com outras mulheres, escreve-me. Este é o tema que não só vamos estar a trabalhar nas aulas de yoga durante este mês, observarmos os pensamentos que surgem, qual é a carga que eles têm, o que é que estão a contar sobre mim, observarmos a forma como eu reajo à capacidade ou maior dificuldade de fazer determinados movimentos, determinadas posturas. Este é o tema que vamos ir trabalhando ao longo deste mês. E também na comunidade que falei há pouco, a comunidade de Despertar, que é assim o nível seguinte depois da comunidade gratuita e que foi algo que surgiu com muito carinho, também num momento de canalização divina, que surgiu depois do detox que fiz com um grupo de mulheres em que estivemos a cuidar de nós, a cuidar da nossa alimentação, a fazer uma desintoxicação total do corpo. E depois desse projeto, dessa semana em que estivemos totalmente focados, em que nos juntávamos todos os dias para meditar, em que íamos partilhando e em que, sobretudo, construímos momentos de autocuidado. Momentos simples, práticas simples. Lembro-me das mulheres me dizerem: uau, eu estou a adorar começar amanhã comigo, no escovar da língua, no buchar de óleo de coco, beber água com limão. Coisas simples, mas que fazem tanta diferença. Porque são momentos em que tu te cuidas. E, portanto, depois dessa experiência, eu senti que tinha que dar continuidade a esse projeto, que precisava de manter viva esta teia de suporte entre as mulheres e realmente irmos fazendo uma travessia em conjunto, mês a mês, explorando um tema diferente, para quem está comigo no yoga, como complemento àquilo que trabalhávamos também no tapete, e em que realmente lhes dou práticas, ferramentas, reflexões para levarem para a vida. E, portanto, surgiu a comunidade Despertar. Durante este mês de maio esteve ainda super secreta. Foi só mesmo para quem fez o detox comigo. E agora em junho vou então começar a levá-la para fora, a divulgá-la, a permitir que outras mulheres se juntem. E o convite é ser realmente este movimento de despertar de nós, mulheres. De despertar de tudo aquilo que quer despertar dentro de nós. De tudo aquilo que está aqui dentro à espera de ter espaço, despertar da nossa verdade, da nossa autenticidade, do nosso ritmo. E não é um acaso que o Kundalini Yoga é o yoga do despertar da consciência. Vivermos de forma mais consciente, mais amorosa. No fundo, podermos despertar tudo aquilo que quisermos em nós. E só antes de terminar, partilho contigo que esta semana senti, lá está, em mais um destes impulsos, que precisava de ir gravar um vídeo para a natureza. Que queria trazer algo no exterior, que sair também desta caixinha, deste lugar em que já estou confortável e permitir-me desafiar-me mais um nível. E então lá fui eu, para a floresta, com o meu tripé, com o telemóvel e montei o tripé. Aquilo é um parque que tem também um parque de aventura para as crianças. Estavam algumas famílias. E foi muito giro porque eu, ao chegar, comecei a pensar onde é que eu vou agora montar o tripé, está gente em todo o lado, a escolher um sítio mais escondido. Mas consegui pôr o tripé mesmo em frente a umas escadas que levavam para a parte de cima do parque. E foi tão libertador estar ali. Eu estive a dançar em frente à câmara, eu estive a mover-me. E foi como se de repente tudo o que existia à minha volta, todas as outras pessoas desaparecessem. Mas elas estavam lá. Eu dei-me permissão de fazer aquilo que eu queria e de calar e de nem sequer ligar ao que elas poderiam pensar. E a certa altura eu senti, quem me dera que todas as mulheres no mundo possam sentir a liberdade de fazer isto. De seguir os seus impulsos e ir, independentemente do que os outros pensam.
Se lhes apetecer irem para a rua dançar, vão para a rua dançar. Se lhes apetecer cantar, vão cantar. Se lhes apetecer vestir o que querem, vestem. Ser elas. Ter a liberdade. Podem não querer nada disso, mas ter a liberdade. Sentir a liberdade e a permissão interna. E, portanto, assim me despeço. Deixando-te com este convite a dar-te permissão para ser e para fazer aquilo que a tua alma te está a chamar. Para seguir esses impulsos, para largares a mente e tudo o que ela te está a dizer, que é urgente. O feminino não tem pressa. O prazer não tem pressa. A felicidade não tem pressa. E constróis o prazer, a felicidade, a satisfação, o amor, primeiro dentro de ti, na forma como estás a viver. Ao fazeres aquilo que é realmente importante para ti. Ao teres esses momentos de conexão, de verdade, de expansão, mas também acolhendo-nos de contração, porque como a nossa respiração, há este movimento contínuo. O peito expande, a barriga expande para receber o ar e depois contrai. É a dança da vida. É a beleza de ser. E assim me despeço. Escreve nos comentários, envia-me mensagem, diz-me quais foram os maiores insights deste episódio. Para mim é muito desafiante vir aqui fazer uma partilha com 5 dicas ou... É quase como se estivesse a limitar aquilo que precisa de ser partilhado. Portanto, eu deixo simplesmente fluir. Espero que algumas das minhas palavras te tenham tocado. Conta-me, diz-me o que é que sentiste. Traz-me sugestões sobre o que gostarias de ouvir neste podcast e já agora adoraria saber e responde nos comentários o que é que gostarias de suavizar na tua vida e qual é a pequena ação que podes cultivar diariamente para amolecer, para derreter a luta. Vemo-nos no próximo episódio. Desejo-te um dia maravilhoso e, novamente, se ainda não estás na minha comunidade gratuita no WhatsApp, junta-te, o link está na legenda. É lá que entras no meu mundo e que a transformação começa. Vou adorar receber-te e espero-te lá. Um grande beijinho.